Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de rescaldo de jogos da UEFA. Desta vez o Vasco não pôde estar presente, estou aqui com o Bruno, mais uma vez. O Bruno já é cara conhecida aqui nestes episódios de UEFA e eu vou assumir aqui um bocadinho o papel de host, também já estou habituado, né? Eu faço a openers aí no canal da Hora do Desporto. Depois quem tiver interesse que dê aí uma vistinha de olhos. Bruno, bem-vindo, tudo bem? Está tudo bem, sim. Vamos falar um Eh, bocadinho de Liga dos Campeões, Liga Europa, um bocadinho de Conference se der. Não sei se tens alguma preferência, alguma eliminatória queiras começar. Vamos começar pela Liga dos Campeões. bem, eu acho que devemos começar pelo Inter de Milão Bayern porque acho que é o que tem menos chumbo. Acho que é o que Ok. temos menos para falar. Estás a querer guardar o melhor para o fim, né? De assim Yeah. dizer. Então pronto, Sim, sim. podemos começar com o Inter Bayern. A eliminatória começou na Alemanha, ahm, com, se não me engano, uma vitória da Inter, certo? Sim, 2-1. 2-1 e depois em Milão a Inter soube guardar a vantagem e acabou por vencer a eliminatória 2-2 em Milão, no agregado de 4-3 a Inter passou. Bruno, o que é que te saltou mais à vista nesta eliminatória? O que faltou mais à vista foi a organização defensiva do Inter de Milão. Foi as defesas. Foi as duas defesas, na verdade. Ou seja, foi a defesa fraca, horrível, que não tem outro nome do Bayern, e foi a organização defensiva eficaz, capaz, mentalmente muito forte. O Uhum. Inter de Milão e o Inzaghi é um treinador daqueles. Para mim, ele é um treinador mesmo, como costuma dizer, underrated, não é muito Yeah. apreciado, ou pelo menos não está na boca de toda a gente que acompanha o futebol, mas ele é um treinador que tem uma equipa muito organizada e este projeto da Inter é a prova disso. Talvez não, assim, passando um bocadinho por baixo dos holofotes e ninguém dá muito valor a esta equipa, mas está aqui uma equipa organizada, acima de tudo, uma equipa experiente. Eu destaco, principalmente na segunda mão, o jogão que o Mkhitaryan faz no meio campo de Inter com 36 anos. Se calhar um jogador que, quando sai do Arsenal, depois vai para o United, já ninguém dá grande coisa por ele, ali, Arsenal, United, etc. Já ninguém dá grande coisa por ele. A Inter recupera o futebol dele e faz uma grande eliminatória. E outros jogadores muito experientes, juntando ali depois à figura do Lautaro, não é? Que é quase como, já é um ídolo para os adeptos da Inter, certamente e passa esta eliminatória e é mais um ano, agora pegando no Bayern, mais um ano em que o Bayern bate na trave, mais um ano em que aquele Bayern europeu, vá, é o que costuma meter medo, pelo menos a mim, eu acho que o Bayern é sempre uma equipa na Liga dos Campeões a meter medo, né? Porque não é fácil jogar em casa deles e pronto, é toda a mística do Bayern na Europa é sempre um pouco intimidante, mas não sei o que é que está a faltar ao Bayern, o que é que tu achas? Está a faltar defesas, jogadores defensivamente estáveis, mas defesas e laterais. Uma lateral que foi ocupada por Lam, pelo Kimmich e por outros jogadores lendários. Neste momento é o Leimer, que é um médio combativo, mas que não é um lateral direito. Uhum. Um, e estavas a dizer que o Bayern bateu na trave, mas isso também foi uma escolha do Bayern, ou seja, apostaram no Company, um treinador em claro desenvolvimento. Ou seja, não estou a dizer que isto vai dar certo, mas isto Uhum. para dar certo vai ter que passar por esta fase de perderem nos quartos de finais, se calhar perderem nos oitavos de final se apanharem uma equipa muito boa e não ganharem, não dominarem a Europa como foi outros tempos do Bayern. Além disso, falaste dos nomes do Inter, mas eu acho que faltou o grande nome para mim do Inter, que é o Bastoni, ele a atacar e a defender. Acho que não há defesa central que tenha tanto impacto numa equipa como tem o Bastoni no Inter de Milão. Um jogão autêntico e a atacar ele é crucial mesmo na primeira mão. Além disso, eu vi este jogo de uma forma muito melancólica, por causa do Thomas Muller. Pode ter sido o último jogo da Champions do Thomas Muller, um jogador, estavas a falar de underrated. Eu acho que o Thomas Muller é a personificação de underrated. Uhum. E fez um bom jogo, mesmo com 84 anos. E eu queria salientar também as declarações, pronto, não tem tanto a ver com o jogo, mas as declarações de um dos responsáveis pelo Bayern, a dizer que queriam que o Muller saísse pelo próprio pé. São declarações muito infelizes e declarações que me deixam tristes com o futebol e com o atual e com o atual estado do futebol. Mas Sim, pronto, isso já são outros e 500. o Bayern está a ter aqui um bocado de dificuldade, na minha opinião, de fechar ciclos, aquele que foi o super Bayern destes últimos anos, né? De Müller, Lewandowski, Neuer.
O próprio Neuer já está quase com o pé fora, mas ele meio que não sabe como sair, ou o Bayern não sabe como dizê-lo para sair, né? Porque ele é uma das maiores lendas do clube. Na altura eles até fecharam bem o ciclo do Lam. Também é fácil fechar o ciclo do Lam quando tens o Kimmich para substituir, não é? Mas o E o Bayern próprio está. Lama ajudou. Sim, mas o Bayern está a ter aqui uma dificuldade em passar para esta nova era. Mas lá está, é como tu disseste. Este projeto não era para ganhar este ano, não é? É o primeiro ano do Company Sim. como treinador de um clube grande, né? Ele estava no Burnley, é uma outra realidade. Ainda assim, gostei que o Bayern combateu na segunda mão e eu não estava à espera. Não, eles fizeram Quando um bom jogo na segunda mão. Pois, Eu só não eles quando percebo é o Sané. perdem em casa, eu acho que de segunda mão já não ia ser grande coisa para o Bayern, mas não, eles bateram-se de frente, tiveram um Inter também muito eficaz acima de tudo. Não dominante, mas eficaz. Quando foi lá, soube aproveitar e pronto. Falas do E a mentalidade Sané, do Inter. sim, Sim, e e a falas do mentalidade do Sané, e o Inter também ajudou. Sané foi terrível esta eliminatória do Sané. O Sané parece um jogador de segunda divisão. Sei lá. Pois, Ele joga bem de vez em quando. Ele parece aqueles feriados que é uma vez por ano. Uma vez por ano ele lembra-se e pois aparece. ele não está muito confiante, não. Mas pronto, eu não tenho mais nada a dizer do Eu gostei muito Bayern mais do ainda. Gnabry e do Coman. Sim, Coman sim, sem ritmo de os jogo, minutos do sem... Gnabry foram bons. O Coman ainda fez lá uma gracita no final quando o Bayern estava à procura do gol, mas não foi o suficiente. Mas pronto, E o Müller, pronto, foi triste, entre aspas, porque pronto, ele teve a bola, podia ter sim. mudado o jogo, no final do jogo, não conseguiu concretizar, mas não apaga nada do que ele fez, lá está. E ele fez um bom jogo mesmo com Sim, esse nós resultado. no último episódio tínhamos feito as previsões. Aqui puxar um bocadinho à brasa a minha sardinha, eu acertei que o Inter ia passar e tu escolheste o Bayern. E o Bayern Eu pensei que o não. Michael Olise ia destruir tudo e Não todos, mas precisas depois do outro justificar lado, nada, não precisas justificar nada, pronto. porque a seguir vais ser tu a ficar com os louros e acho que até podemos passar essa eliminatória, porque eu quero falar muito dessa eliminatória, que foi o Real Madrid-Arsenal. Eu acho que foi a eliminatória mais vista, por ser o Real Madrid também, e pela surpresa, Real Madrid-Arsenal, pegando aqui Não outra sei vez se foi nos bem surpresa. palpites. Pois, é isso que eu ia mencionar. A surpresa para mim, porque nos palpites eu tinha o Real Madrid como vencedor e tu tinhas o Arsenal e realmente, se calhar em 10 pessoas, duas escolhiam o Arsenal e tu foste uma das que escolheu. Por isso, parabéns. Eh, E eu fala um acho, bocadinho de eliminatória. em termos de previsão, eu achei que tinha cometido um erro quando olhei para o Twitter e vi as outras pessoas a dizer que ia ser fácil. Mas a realidade é que ia ser fácil, não tinha o que falar. Tu estavas a falar se calhar de expectativas, mas estavas na expectativa da magia, estavas na expectativa do individual, estavas na expectativa da mística que rodeia o Clube Real Madrid, o enorme e o maior clube de futebol. Mas acho que a expressão que define o jogo é o choque de realidade, que é o Arsenal joga muito mais, coletivamente muito mais forte, tem um individual também, né? Não basta não basta jogar coletivamente bem e depois não ter o individual. E foi isso. É um Real Madrid muito fraco coletivamente, já há duas, três épocas. Ganharam a Champions, tudo bem, não retira o mérito e até tornou os jogos mais épicos e tudo, mas foi muito em cima de estrelinhas e de exibições individuais, de encher a barriga, pronto, aos seus adeptos, mas são coletivamente muito fracos. Eh, Sim, não existe e dinâmicas. acho que é mesmo isso que estás a dizer. Eu acho que esta eliminatória provou que o coletivo é mais importante que o individual e o coletivo do Real não existe. Principalmente este ano. No ano passado também não era uma equipa que jogava um futebol por aí além. Por exemplo, lembro-me do Real dos anos do Cristiano Ronaldo, jogava muito melhor futebol do que este Real. E também tinha as estrelas, ou seja, é mesmo, eu acho que é uma questão de treinador. Não sei qual é que vai ser o futuro do Real Mas, porque o Real, com todo o respeito à instituição, mas o Real, para aquilo que é e que pretende fazer na Liga dos Campeões, não pode ser eliminado contra um Arsenal, nunca, porque o Arsenal é uma equipa que não tem o pedigree europeu. E o Real Madrid é o clube do mundo com o maior pedigree europeu. E não só perdeu a eliminatória, como para mim foi quase uma humilhação, não é? O agregado de 5-1 contra o Arsenal e principalmente a derrota em casa. hum, Abala um bocadinho aqui aquilo que é a história do Real Madrid epá, e é verdade, eu escolhi o Real Madrid a pensar naquilo que é o Real Madrid na Liga dos Campeões e naquilo que não é na o magia. Arsenal na Liga dos Campeões, exato. E
pronto, tu estavas certo e o Não Arsenal é houve magia. muito mais equipa coletivamente e a jogar a bola. E pronto, E tem uma equipa. temos de tirar o chapéu ao Arteta que montou muito bem aqui a equipa do Arsenal, principalmente na primeira eliminatória. Claro que tem os dois primeiros golos, aquilo não é mérito nem do Arteta nem do preparador de bolas paradas. É dois golaços do Rice de livre e pronto, deixa logo a eliminatória quase pronta para o Arsenal, não é? E depois o terceiro gol já é uma jogada claramente trabalhada e rotinada, e lá está. E é o que dá dar tempo aos treinadores que mostram alguma coisa, né? Porque o Arteta já está neste projeto da nova era do Arsenal já quase há 6 anos, para aí, ou 5, 6 anos, não sei. E nestes últimos 3 anos, pelo menos, tem mostrado resultados. Falta os títulos, é verdade. Mas eu acredito que eles vão acabar por chegar com o investimento certo. Não sei se é este ano, não sei se é. Seria épico, né? O primeiro título da nova era do Arteta, o primeiro título grande ser a Liga dos Campeões. Não sei se vai ser, isso é assunto para talvez outro episódio de fazer uma previsão de meias finais ou de final, não sei. Mas parabéns ao Arteta por ter eliminado, talvez neste momento. Não sei se era o favorito, mas o atual campeão, pelo menos, eliminaram-no e eliminaram-no Sim. com estilo, não é? Um 5-1 é sempre um 5-1, não importa o adversário, mas sendo o Real Madrid, ganha aqui uns pontos extra. E Bruno, o que é que espera Sim, o futuro do Real Madrid? o que é que espera o futuro do Real Madrid? Essa é uma pergunta que não estava à espera, sinceramente. Primeiro, o Florentino tem que meter as mãos naquilo. E acho que já está a meter as mãos no futuro, ou seja, já tens o Alexander-Arnold, ficas com o Arnold e o Carvajal e resolves dois problemas num só, porque ganhas músculo no meio campo, que foi o que faltou. Ganhas qualidade no meio campo, foi o que faltou contra o Arsenal, não houve jogo anterior. E ganhas como? Pronto, para ser mais claro, o Valverde para jogar lateral direito, vai para o meio e muda completamente o paradigma e resolve o problema. E depois resolve o problema da lateral direita porque o Valverde não é lateral direito, mas passa pelas exibições, nunca vai ser constante enquanto não aprender aquela posição e é uma coisa que demora anos e anos e anos. Hum, Além disso, o que é que espera o Real Madrid? Eu não consigo responder a isso porque preciso de ver um novo treinador em ação. Porque eu preciso ver se o novo treinador em ação vai finalmente conseguir dar umas chapadas ao Mbappé e dizer: Olha, tu és rápido, tu és forte fisicamente, não é o Bellingham que tem que estar a defender e depois tem que estar a fazer movimentos de ruptura pelo meio, nem pelo lateral, não é o Bellingham que tem que estar a apoio ao meio campo, és tu. És tu que tens de estar na área, és tu que tens de fazer movimentos de ruptura, e és tu que às vezes vais ter que ir para a lateral esquerda ou para a lateral direita, em jogos como este, em contextos difíceis, vais ter que fazer isso, porque pronto, no meio normalmente as equipas quando jogam em bloco baixo e com esta qualidade não dão muito espaço. Pronto, acerca do Real Madrid, aquele meio campo, falando um pouco do meio campo, eu estive a pensar, estive a olhar para as duas equipas e é absurdo. Se eu fosse treinador, independentemente da minha perspectiva pessoal e aproximando-me ao máximo possível daquilo que é os melhores jogadores, obviamente tem sempre a minha perspectiva, mas tentando afastar ao máximo o meu gosto, por exemplo, por jogadores como Michael Merino, mas que não são tão bons quanto aquilo que eu. Não são tão bons quanto a minha apreciação acha, percebes? Quanto o meu gosto pessoal acha. É surreal olhar para isto e pensar que no meio campo a três eu meteria dois meio campos do Arsenal, mesmo antes destes jogos, que é o Thomas Partey, o Declan Rice e só depois metia o Bellingham. E é surreal um jogador de 34 anos do Arsenal, supostamente acabado para esta época, mitigado por lesões e que não é nada de extraordinário, não é um jogador que olhas, ok, este jogador vai ser campeão da Champions a nível de posse de bola, estar no meio campo com o Real Madrid a competir. Ou seja, eu meteria apenas o Bellingham, tendo também a ótica que o Valverde é lateral direito. Caso o Valverde não fosse lateral direito, eu teria a dúvida, mas lá está, não tem que haver dúvidas quando andas para um clube com a magnitude do Real Madrid. Em três meio-campos, tu tens duas equipas. Em três meio-campos, tens que ser dois do Real Madrid, ou então tem que ser duas questões tuas. Ou seja, tem que ser. Quando tu dizes que o meio-campo aparece dois jogadores do Arsenal, um com 34 anos, que nunca foi uma estrela de futebol, tem que ser uma decisão contestável. E neste caso eu não acho que seja uma decisão contestável. Percebes? Ou seja, Uhum. para mim é surreal, é este o estado do meio campo do Real Madrid. Agora, se permites falar um pouco sobre o Arsenal, Lewis Kelly é bizarro a maturidade que esse miúdo tem, a bola que ele joga. E é uma geração que não vem sozinho, né? Ela já tem o Nwaneri ali a espreitar. Sim.
Além disso, o Kiwior foi uma autêntica surpresa. A Kiwior, na época passada, metia medo ao susto e de certeza que fazia os adeptos do Arsenal arrepiarem-se todos de vê-lo jogar, porque não era bom de todo. Mas faz duas exibições, principalmente em Santiago Bernabéu, incríveis e mete completamente no bolso Mbappé, Vinícius e principalmente o Rodrigo, que não apareceu o jogo todo. Além disso, estavas a falar do Pedri e do Arsenal, dando ênfase a isso. É a terceira vez que o Arsenal vai à meia-final da Champions e faz isso contra. Faz isso acrescentando estes dois factos. É a única equipa inglesa a ganhar duas vezes no Santiago Bernabéu ao Real Madrid e é a única equipa inglesa que tem 100%, tudo bem que só tem dois jogos, mas tem 100% de vitórias no estádio do Real Madrid contra o Real Madrid. Isso diz muito, né? Isso diz muito sobre aquilo que foi o jogo. Foi algo Sim, que não poderia acontecer. Muito menos da forma como já disseste. Muito e menos da tu forma como falas do aconteceu. meio campo do Real Madrid e eu estou 100% de acordo. Eu acho que o Real Madrid perde a eliminatória no meio campo. Também por mérito daquilo que foi o meio campo do Arsenal, e tu falas desse jogador de 34 anos. Para quem não sabe, ele está a falar do Partey, né? Que faz Sim, eu uma mencionei eliminatória mais. incrível. Sim. O Rice, epá, foi uma grande contratação do Arsenal e foram 100 milhões, mas pelo menos até agora os 100 milhões estão a ser bem pagos e é um jogador incrível. E a controlar os passos e com bola no pé é difícil tirar a bola. E eu lembro-me de uma posse que ele tem ali com o Bellingham, que ele destrói completamente o Bellingham no Bernabéu. E é isso, eu acho que faltou um bocado do make-up ao Real Madrid e não sei se tu concordas comigo. Eu acho que quando tu tens jogadores como o Vinícius Júnior, como o Mbappé e como o Rodrigo na frente, o meio-campo do Real Madrid não pode ser este, ou está mal montado para estes jogadores, porque eu Pois, acho que falta muito a este Real Madrid um jogador, por exemplo, como o Modric. Não sei se é como o o atual Cross. Modric, como o Kroos também, por exemplo. Os grandes tempos do Real Madrid recentemente, com estes dois no meio-campo, e até com o Isco muitas vezes. Eu acho que falta isto ao Real Madrid, ou seja, falta criatividade, falta médios que saibam fazer o último passe. E depois eu olho para o banco e tens um Brahim Dias, que é um ótimo jogador que poderia fazer, por exemplo, uma função como esta de médio criativo e de último passe, que nem sequer vê a cor da bola quase. E ainda mais estranho para mim é um Arda Güler, por exemplo, que é um jogador cheio de potencial e que sempre que joga mostra alguns flashes de craque e também nem sequer vê a cor da bola nos dois jogos. E é um bocado aqui uma crítica ao Ancelotti por não ter apostado no Arda Güler ou no Brahim Dias, como se calhar deveria, principalmente em jogos do campeonato, por exemplo. E talvez se tivesse apostado, seriam jogadores que poderiam contribuir na eliminatória, porque tu tens três flechas na frente que raramente recebem bolas e para mim é triste. Não é triste, mas é decepcionante ver o Real Madrid com tantos craques na frente, né? E ter um jogo de contra-ataque, ter um jogo de mesmo 3-0 na eliminatória e esperava-se um Real Correria. Madrid que fosse para cima, mas não foi isso que aconteceu. Mesmo com o 3-0 na Pois não. eliminatória, o Arsenal não se encostou e dominou o jogo na mesma. Eu não estava à Sim. espera, eu estava à espera que o Real Madrid assumisse o jogo, mas foi o contrário. O Real Madrid estava a jogar atrás, à espera de apanhar as equipas, o Arsenal no contra-ataque. Não aconteceu como eles queriam. E mérito para o Arsenal, mais uma vez, que preparou-se muito bem. Mas lá está, eu acho que falta médios combativos, por exemplo, um médio defensivo mais à antiga, por assim dizer. Um, o Real Madrid, não sei se concordas comigo, tem três médios para mim que são muito iguais, que é o Bellingham, o Valverde e o Camavinga, são três médios que para transportar a bola, o famoso box-to-box, não é? Com as suas diferenças, claro, Sim. em alguns aspectos do jogo são diferentes, mas no geral são um bocadinho iguais, são um bocadinho três box-to-box, nenhum é muito criativo, nenhum é muito bom a defender, quer dizer, o Valverde se calhar é melhorzinho nesse lado, até porque já jogou a lateral várias vezes e tem que saber defender, não é? Mas eu acho que são todos muito iguais e neste jogo então estava a jogar o Vasquez jogou a lateral direito, depois jogou o Tchouaméni, o Bellingham e o Valverde, e o Tchouaméni para mim para o Real Madrid não serve e eu acho que é uma lacuna do plantel que o Florentino vai ter que resolver no verão, que é o meio campo. Se calhar que a chegada do Arnold ele possa assumir essa posição, não sei, no meio, se calhar como O mais Valverde. criativo.
Não, mas mesmo jogar com continuar a insistir no Valverde na direita ou Carvajal e às vezes o Arnold ter esse papel mais criativo no meio, não sei, é uma opção. Mas lá está. Eu perguntei-te pelo futuro do Real porque acho que vai ter que passar por uma mudança de treinador. Sim. Nestes dias tem-se falado no Klopp, não sei, eu sugiro o Xabi Alonso, Também por já vi. exemplo, que está ali no Leverkusen e pronto, é um jogador histórico do Real Madrid. Não sei se ele gostaria de abraçar esse projeto, mas são dois nomes a analisar e o Florentino vai ter que decidir. Eu percebo a cena, eu percebo, desculpa, a coisa do Jurgen Klopp, porquê? Porque já lidou com um trio de estrelas, mas Uhum, ele formou outro trio de estrelas, mas pronto, eu percebo o porquê de querer o Jurgen Klopp. Mas aqui estavas a falar sobre, tu tentaste muito bem, que é, falta um meio campo assim e três meio campos muito parecidos. Eu percebi o que é que tu querias dizer com três meio campos muito parecidos, é, tu vês os três vês os três meio campistas em campo e nenhum deles dá coisas diferentes. E isso é muito culpa também do treinador. E do outro lado, é isso que eu também queria falar, que é o Arteta sabe utilizar o meio campo dele muito bem. Porque o Declan Rice entra contra a Átono, começa bem, depois há ali uma época muito conturbada e o Arteta aprende a usar o Declan Rice, ou seja, aprende que, ok, o Declan Rice não pode ser o pivô sozinho e não podemos ter uhum, eu não posso pedir ao Declan Rice que faça o que o Rodri faz no City, que domina o meio campo sozinho. Tem que ter alguém ao lado, tem que ter alguém que saiba destruir jogo ao lado do Declan Rice. Não é que o Declan Rice não saiba destruir jogo. Ele, na segunda mão, não precisou ter muita bola para ser o homem do jogo. Um, mas pronto, e é isso que o Ancelotti não parece ter feito com este grupo de jogadores em específico. Porquê? Porque o Brahim Diaz encaixava perfeitamente e para mim foi. Tu falaste do Arda Güler e eu percebo completamente, mas o Brahim Diaz já está feito, o Arda Güler está por fazer. uhum. E é um completo erro enorme o Brahim Dias no contexto que está a não jogar. Eu falo muitas vezes entre nós amigos, que a última vez que o Milan, e não me canso de dizer isto, jogou a bola foi com o Brahim Dias. E é esta a diferença, ou seja, uma equipa da magnitude do Milan que não joga nada à bola desde que o Brahim Dias, na minha opinião, desde que o Brahim Dias saiu, a diferença que fez um jogador. Tudo bem que não foi só o Brahim Dias que saiu, mas para mim a culpa do Milan ter jogado bem aquela época e não ter jogado bem as outras duas épocas que antecederam, só três, foi o Brahim Dias sair. E é isso, é o aprender a jogar, aprenderes o grupo que tens. O Ancelotti não fez isso bem dessa vez, não querendo de todo respeitar aquilo que é o Ancelotti como treinador, que pronto, tem o meu apreço e é um grande treinador, mas acho que não aprendeu a usar este meio campo, nem conseguiu montar um meio campo E eficaz e fica aqui equilibrado. uma crítica ao Ancelotti e também fica aqui um bocado de uma crítica ao Mbappé que não sei se ele é o Eu problema. já me cansei de falar no Mbappé, Ahm, sabes? Pois, eu Não te quero interromper, não já me sei cansei de falar do Mbappé. se ele é o problema. No ano passado, o Luís Henrique criticou publicamente a questão do Mbappé não se entregar ao jogo na parte defensiva Eu não percebo isso. e acho que às vezes não, eu tenho a certeza que isso é importante, principalmente no futebol moderno. Os treinadores dizem muito, né, que o primeiro defesa é o avançado e o Mbappé parece não se entregar nesse sentido. Ah, mas a verdade é que do outro lado, né, o Mbappé sai do Mas não é Paris só isso. Saint-Germain e o Paris Saint-Germain melhora a passos largos. Pois. É aí que eu ia agora. O Dembélé também não defende. E o Dembélé está a fazer uma época incrível, ou uma segunda Sim, parte da época incrível, a ponta de lança. Porquê? Porque o Dembélé mexe quando está a atacar, mas mexe. O entrega-se Mbappé quando está muito. a atacar, Mas olha que o Dembélé este ano, não sei o que é que aconteceu, mas teve aqui, está a ter um papel de líder do Paris Saint-Germain que eu não estava à espera. E ele é um jogador totalmente diferente e já se está a entregar muito mais à defesa do que entregava-se o Mbappé, ok, porque também é um jogador que lá está. Se ele não se entregar, pode muito bem ir para o banco, não é? Porque opções não faltam no Paris Saint-Germain. E isso é verdade. pegando aqui no gancho do Mbappé e do Paris Saint-Germain, acho que podemos falar de outra eliminatória do PSG. Não sei se tens É mais alguma melhor. coisa a dizer do Arsenal Real Eu Madrid. tenho muitas mais coisas a dizer, mas acho que ficou a minha mensagem. É só acabar com o Mbappé, tem que se mexer ofensivamente. O Mbappé não pode, de vez em quando, apetece passar à frente dos. Eu não percebo como é que um jogador que tem como inspiração o Cristiano Ronaldo, que não se mexia muito em campo, é verdade, mas que tem uma mentalidade muito forte. hum, Não percebo como é que. E tem outra inspiração dele, é o Tim Henrique, obviamente. Eu não percebo como é que um jogador deste, e que é extremamente rápido, é que é incrível a rapidez do Mbappé. Não percebo como é que ele está ali, ponta de lança do Real Madrid, e não brinca com os centrais, não brinca com essa profundidade do campo. Não percebo, não percebo. Eu acho que Queria a questão um. é a tal questão que tinha-se no início da época e vai-se continuar a ter, que é.
Eu acho que o Mbappé claramente não gosta de jogar onde está a jogar, na posição de ponta de lança de 9, 9 raiz, não é? E, mas o problema é que na posição do Mbappé está o Vinícius Júnior, né? Por isso, não sei, Mas do ou outro, o Mbappé adapta-se ou o Real toma uma decisão e escolhe entre um ou outro. Não sei. pronto, e passando para o PSG em Aston Villa, do outro lado tens o Michael Merino que não gosta de jogar ponta de lança certeza e que já é mais ponta de lança que o Kai Havertz. Passando aqui para o Aston Villa PSG, eu não tenho outra palavra para definir se não for jogaço. A segunda mão foi incrível, a primeira mão foi incrível. E porquê que é jogaço? Porque os dois guarda-redes brilharam. Não sei se é dessa opinião, gostava de perceber isso também. Porque eu vi no Twitter muitas pessoas a dizer que a diferença foi o Donnarumma, mas eu acho que o Emiliano Martínez também brilhou. Porque foi um grande jogo. Houve muitas oportunidades, remataram muito bem, os jogadores estiveram muito bem, mas os guarda-redes brilharam. Se Sim, calhar mais do que os jogadores em e campo, na minha opinião. talvez, E houveram vários golos. sim, talvez o Donnarumma tenha sobressaído porque o Aston Villa carregou muito mais na segunda mão. O Emiliano Martínez não teve tantas oportunidades para se sobressair, mas tem lá uma. Acho que foi na primeira parte em que está 2-0 e o PSG, agora não tenho a certeza, mas lembro-me do lance do Emiliano Martínez que ele sobressaiu-se, mas pronto, agora não me estou a lembrar. O destaque vai para o Donnarumma, porque o Aston Villa carregou muito mais na segunda mão, porque precisava, né? Sim, Foi para jogar a parecia jogar que em era. casa com a eliminatória atrás, sofre o 2-0 no início do jogo. Estava quase arrumada a eliminatória, né? Penso que nessa altura estava 4-1 ou 5-5-1 ou 5-2 e o Acho que estava 5-1. 5-1 e o Aston Villa faz três golos e quase que vai buscar o quarto gol, com uma grande defesa do Donnarumma num lance com o Asensio está isolado com o guarda-redes e o Donnarumma defende. Pois, Epá, e concordo contigo, foi um jogaço a segunda mão, já a primeira mão tinha sido um bom jogo com golaços principalmente. Um golaço do Kvaratskhelia, um golaço do Désiré Doué, certo? Acho que foi ele que fez o gol na sim, primeira acho mão. que sim. E pá, foi mesmo uma grande eliminatória. Não estava à espera que o Aston Villa batesse assim tanto de frente como bateu. Tu tinhas o Aston Villa a passar, era o teu hot Eu take fiquei triste. dos quartos de final, era que o Aston Villa passava. Mas olha, na altura a gente disse que foi um hot take, e se calhar não foi assim tão hot, porque a eliminatória ficou Ontem que foi o 5-4 Real Madrid. para o PSG, o hot take se calhar foi o Real Madrid e pronto, tinhas Eu sei, razão. mas Pá, fica aqui os parabéns ao Aston Villa, porque é uma equipa que nos últimos anos não tem grandes presenças europeias e quando vai finalmente a uma Liga dos Campeões faz uma grande campanha e muito mérito para o Unai Emery que está a fazer um projeto incrível no Aston Villa. Claro que estando na Premier uhum. League ele tem os recursos para gastar dinheiro e comprou grandes jogadores, o que ajuda, claro. Mas não é só isso, porque se quem gastasse dinheiro ganhasse sempre, o United estava nas meias finais da Liga dos Campeões e está na Liga Europa e a gente já vai lá falar um E o bocadinho do PSG já United. tinha Champions. Sim, há muito tempo, exato. Mas um grande projeto do Unai Emery. O Aston Villa joga muito bem à bola e o PSG conseguiu passar muito por aquilo que foi a primeira mão. E os dois primeiros golos na primeira Sim, parte garantiram ali sim. uma segurança ao PSG que depois eles acho que abrandaram um bocadinho, tiraram o pé a pensar que a eliminatória estava resolvida, mas fica aqui uma lição. Ao PSG, que tem muitos jogadores novos que não estão habituados estas andanças, não é? Fica aqui a lição de que na Liga dos Campeões tu tens que dar mesmo o 100% nos 90 minutos da primeira Sim. mão, nos 90 minutos da segunda mão, porque se tu adormeces um bocadinho, podes cambar, e eu acho que o PSG sentiu isso. Houve ali uma parte do jogo que parecia que as coisas iam descambar. Eu estou aqui a falar da juventude, mas se calhar o jogador que mais sentiu a pressão, mais uma vez e mais um ano, foi o Marquinhos, e que se não fosse o Donnarumma, Pois, era mais uma eliminação na conta do Marquinhos, que é um jogador que eu acho mesmo banal. Eu acho que é um jogador. também Ele é o acho. capitão do PSG, porque está lá há muitos anos, e de certeza que ele é um grande líder no balneário. Os adeptos gostam muito dele, mas eu acho que o PSG, que agora tem um projeto novo, devia começar a fazer aqui uma remodelação, pelo menos ali na posição do Marquinhos, que eu acho que ele é um jogador completamente banal ou medíocre. E mete água muitas vezes, e ia ser mais uma eliminatória que o PSG podia ser eliminado graças a ele. Assim, isso aqui isto é pena para o podcast porque eu não vou poder enriquecer muito mais, mas era o ponto que eu ia pegar. Não percebo. Percebo que o Marquinhos tem mais experiência e que o plantel precisa de experiência, mas não consigo perceber a manutenção de um jogador como o Marquinhos. Acho que, por exemplo, o Danilo Pereira, sim, é um hot take. Eu acho que o Danilo Pereira tinha muito mais a acrescentar a esta equipa hoje do que o Marquinhos hoje. Acho que é mais a questão Desculpa-me da os liderança e brasileiros. de capitão, etc. Sim,
E Mas eu não acho ia que é uma errar, o Danilo posição, não ia errar. acho que é uma E o posição Marquinhos que erra. podiam reforçar ali melhor, sim. E depois falar o quê, dizer o quê sobre o PSG, quando eu olho para o PSG, eles têm um ataque incrível, têm um banco incrível e têm dois laterais, um de cada lado, incríveis e mais do que incríveis, goleadores. Não há muito a dizer sobre uma equipa deste nível, que é, ok, os avançados não marcam, os segundos avançados, ou seja, a segunda linha de avançados não marca, ok, então mete os laterais marcam. É impressionante. Um destaque positivo que eu queria falar sobre o PSG é o William Pacho. Eu gostei da exibição dele, apesar de pareceu que dois golos nesta segunda mão do tanto o McKean como o Tillman parecia que o do Tillman de certeza, mas o McKean também pareceu um bocado que bateu ali no William Pacho e foi uma das razões para o Donnarumma ser batido. Mas eu gostei da exibição dele. Lá está, para mim joga sozinho, porque o Marquinhos é medíocre, mediano. Desculpem-me quem gosta dele, mas eu não consigo ter outra opinião sobre ele. E todas as épocas parece que lhe dou uma nova alternativa, ou seja, olho para ele e tento não julgá-lo pelo que eu já vi, mas não dá. Em relação ao PSG também, olhando para o passado, e que falámos do futuro do Real Madrid, eu queria um pouco olhar para o passado do PSG. O que faz que a confiança aos jogadores é incrível. Primeiro, essa maturidade que apareceu no Dembélé subitamente é incrível, mas depois o step up que o Donnarumma deu para finalmente estar ao seu nível, ao nível que costuma estar em Itália e ao nível que costumava estar no clube anterior, Milan, é uma das razões pelas quais eles passaram a Aston Villa e porque chegaram aqui. E ainda falando num passado mais recente, em quem é que diria que o PSG ia chegar às meias finais e estas meias finais da Champions têm isso tem esse fator positivo que é todas as equipas podem ser campeãs da Champions neste momento, ou seja, não há nenhuma que olhe com descrença, já não acontecia isso há algum tempo. Uhum. Um, e o PSG pode ser campeão da Champions e fazer uma fase de liga horrível, como aquelas. O PSG Também demonstra mais. teve o calendário mais difícil na fase de Liga e eu acho que engana muito, a posição que eles acabaram engana um bocadinho daquilo que é o Mas as exibições PSG. eram fracas, na minha Talvez opinião. não eram as melhores exibições, mas também talvez por uma questão de sai o Mbappé, não é? E o novo projeto começa e implementar as Dembélé estava ideias lesionado. do Luís Henrique foram Sim, e o implementadas na meio primeira campo, parte da época e na segunda parte da época já se nota que o que é que o Luís Henrique quer, que é dominar o jogo na posse de bola, e matar na velocidade dos laterais e dos extremos. O PSG que joga sem ponta de lança, né? À semelhança do Arsenal, uma eliminatória, sim, porque eles vão jogar agora nas meias finais um contra o outro. Vai ser uma pois eliminatória vão. que nenhuma das equipas vai ter um ponta de lança puro em campo, não é? O que é curioso. É curioso, o Arsenal por necessidade e o PSG por vontade própria. Sim, É outra coisa que eu estou à espera que aconteça este verão, é que o Gonçalo Ramos abandone o projeto. Não estou a ver o Gonçalo Ramos a ficar no banco muito mais tempo, ou a aceitar ficar no banco muito mais tempo do PSG. talvez. Um, o que é que eu tenho a dizer sobre essa falta de ponta de lança? Pronto, lá estava o início do PSG também aconteceu porque o Dembélé estava lesionado, o Doué estava a aparecer e o meio-campo do PSG não estava tão consistente. Houve trocas e trocas e trocas, o Luís Henrique ainda estava a tentar encontrar, o Zaire Emery parecia um titular na altura. Neste momento não há dúvidas nenhumas que não é titular, apesar da sua qualidade. Pronto, agora se calhar passamos aqui um pouco para o Borussia de Barcelona. Eu gostava de te perguntar, porque é que achas, para mim era a palavra que definiu o jogo, porque é que achas que o Borussia Dortmund não consegue manter metade do rendimento que teve nesta partida? Epá, o Borussia Dortmund foi um bocado, sei lá, um bocado. Diga esta partida, desculpa, diga esta partida a segunda mão, obviamente. Pois, eu acho que a segunda mão é mais de mérito do Barcelona do que mérito do Borussia Dortmund. E pá, e não querendo tirar mesmo o mérito ao Borussia Dortmund, mas o Barcelona entra no jogo a 70%. E como eu mencionei há bocadinho, o PSG que adormeceu ali a meio da eliminatória, o Barcelona não pode entrar numa segunda mão, não importa o resultado da primeira mão, não pode entrar numa segunda mão com a vontade que entrou. Ainda mais o Barcelona que teve o histórico de ter feito talvez a maior remontada da história da Liga dos Campeões na altura do 6-1 contra o PSG. Sabendo que ganharam 4-0 em casa, pá, não podem entrar na segunda mão assim, não podem. E se calhar se não fosse o Chelsea, estávamos a falar de uma das grandes remontadas da história da Liga dos Campeões outra vez, porque o Chesney acho que foi não foi o homem do jogo porque o Guirassy marcou dois ou três golos, E mas três. o Chesney foi o melhor jogador do Barcelona e mais uma vez já tinha sido se calhar aqui na Luz contra o Benfica, por exemplo, e foi Ia novamente fazer um penalti.
Sim, e foi novamente na segunda mão e foi quase um achado do Barcelona aqui a meio da época ter ido buscar o Chesney. Não tenho dúvidas nenhumas se, não, se eles não fossem buscá-lo, o Barcelona não estava nas meias finais da Liga dos Campeões. Não tenho mesmo dúvidas nenhumas. Ahm, mas pronto, sobre essa eliminatória. Epá, é primeira mão é 100% do Barcelona e a segunda mão é 100% do Dortmund, não é? Por isso dá quase que para fazer aqui uma análise fácil, não é? Que é primeira mão um Barcelona completamente destruidor, o Barcelona que nos tem habituado a esta época, no fundo, que é um dominante, um Barcelona que aposta muito na velocidade dos extremos e que depois tem um ponta de lança que nem sei quantos anos é que ele tem, uns 36 ou 37, continua a ser mortífero e se calhar em três oportunidades marca dois golos, o que é incrível. Se de um outro lado da eliminatória temos duas equipas que jogam sem pontas de lança, agora neste lado temos o Lewandowski, que é o ponta de lança puro, né? O ponta de lança tradicional, e que vão jogar contra a Inter, que jogam com dois pontas de lança. Ainda mais tática tradicional, não é? Que é a tática de dois pontas de lança. Dois avançados. Mas pronto, o Barcelona, para mim e para ti também, nós tínhamos o Barcelona a passar e realmente foram os favoritos. A segunda mão fica aqui o nosso, pelo menos o meu shout-out para o Dortmund e para os adeptos do Dortmund, são sempre incríveis, que puxaram a equipa para uma possível remontada. A certo ponto, eu acho que a equipa começou a acreditar mesmo. Só que depois o Eu Barcelona acho comecei a acreditar. que começou a jogar um bocadinho mais a sério e pronto, já conseguiram ali manter a eliminatória consigo e passaram. Ahm, para mim foi uma surpresa esta Liga dos Campeões do Guirassi, bro. Pois, para mim também, né? Acho que eu, se tivéssemos feito um podcast antes da temporada e tivéssemos falado sobre transferências, eu meteria como provável flop e como das piores transferências a fazer. Um, Porque o Guirassy, eu vi o Guirassy, por exemplo, no Atlético de Madrid, que eu sou fã, tudo bem, mas é um contexto diferente, não é um contexto onde tens que assumir, e a partir dele viria, não ia ser a primeira opção no Atlético de Madrid. Não sei se percebes onde é que eu quero chegar Uhum, com sim. isto. E aqui ele veio para assumir o destaque. Foi a transferência de destaque, ele vai ser o destaque e os jovens vamos construir a equipa com os jovens à volta dele. E ele disse: Ok, a última época não foi por acaso, eu esta vou fazer algo igual ou melhor. Manda vir os jovens e fez, é incrível, 13 golos. Neste último jogo marca dois golos muito bons e o terceiro é uma prenda do Ronaldo Araújo. Pegando nesse mérito do Barcelona, eu não quero tirar o mérito ao Borussia Dortmund, que acaba com 10 remates na primeira parte contra um do Barcelona e que acaba a sufocar o Barcelona completamente, com o Rafinha a errar tudo o que é ações no jogo e com o Lamine Yamal completamente apagado. Tanto que a meio da primeira parte, o Flick pede aos dois para mudarem de lado para ver se aquilo faz alguma coisa. Foi muito tudo que eu gostei do Hansi Flick, não ficou de mãos paradas, não ficou ok, está bem. Pronto, eu não tenho nada a dizer, foi surpreendente e eu queria, só fica a mensagem do porquê que o Borussia Dortmund não joga assim na Liga ou não joga parecido e porquê que os adeptos não podem fazer o que os adeptos do Borussia Dortmund fazem jogo após jogo. Mesmo sendo eliminados, aplaudiram a equipa e segue bola para a frente. Muito bem, Bruno. Não sei se queres dizer mais alguma coisa do jogo do Barcelona ou dos jogos da Liga dos Campeões. Não, já elogiei os adeptos do Borussia. Queria dizer mais uma coisa. Força. Aquele lateral esquerdo do Borussia Dortmund é bom, é muito bom. O Svensson, com a bola nos pés, é um lateral ofensivo. Interessantíssimo, ainda por cima para um mercado tão escasso em termos de opções de qualidade. É um jogador a se ter de olho, baixo de olho. Está aqui a sugestão do olheiro Svensson. Bruno. Está aqui o approval ao Svensson. Muito bem, Bruno. Meias finais de Liga dos Campeões, vamos dar já os nossos palpites para passarmos para a Liga Europa. Não Entre queres fazer as o. apostas no final? Não, fazemos Todas? já agora aqui da Liga dos Campeões e depois, quando for a Liga Europa, fazemos as da Liga Europa. Muito bem. Parece-me bem. Barcelona-Inter, quem é que passa? Lá está, as meias finais são interessantes por causa disto. São jogos bem equilibrados e de qualidade. Eu acho que passa a Inter de Milão, Ok, só pela experiência. ok. Eu tendo a escolher a Inter pela experiência e pelo projeto que eu gosto muito, mas eu vou com o Barcelona. Mas é uma eliminatória muito boa, que é aqui a juventude e a Sim. velocidade e a pressão alta e uma equipa eletrizante do Barcelona contra a experiência, a calma
tudo o que tem boa esta equipa da Inter, mas eu vou com o Barcelona. Do outro lado, Mas, PSG, mas para além força, disso, força, força. espera aí, isto é interessante porque para além disso, na minha ótica, e não deve ser só da minha ótica, por isso é que eu estou a divulgar esta opinião, para mim é a melhor equipa a atacar de um lado contra a melhor equipa a defender do outro. Não tenho dados estatísticos, mas Uhum. daquilo que eu vejo É capaz, sim. é o Inter. Pelo menos a atacar, acho que o Barcelona é a melhor equipa neste momento na Liga dos Campeões. A defender, entre o Arsenal e o Inter, acho que é entre esses dois e pronto. Eu percebo quem escolhe a Pois é, Inter. com Eu estes acho dois que golos do fico com o Arsenal nesse sentido, mas a Inter, claro, equipas italianas é sempre, Inter. sempre aquela coisa. Mas pronto. Do outro lado, são os dois novos grandes projetos aí europeus, PSG e Arsenal. Desculpa, eu hoje estou completamente desligado, se deve ser por ser feriado, mas só queria dizer outra coisa que era o Inter Milan, eu prefiro o Inter Milan defender porquê? Porque cada jogador dá-se, ou seja, cada jogador dá-se tudo por si, cada jogador faz a Uhum. dobra de um do outro. Isso é incrível. Passando aqui ao PSG, PSG Arsenal, um, eu Difícil. acho que vai passar, é muito difícil, mas eu acho que vai passar, vou para lá dos portugueses pela primeira Hum. vez, vou zicar o PSG Mas e acho que o pá, PSG vai passar. até agora nunca escolheste o PSG. Vais escolher pela Pois primeira não. vez. Se eles forem eliminados, já sabemos que a culpa é tua. Então, olha, para ser diferente também, eu vou com o Arsenal, muito pela consistência defensiva da equipa, que eu acho que falta isso um bocadinho ao PSG. E eu acho que o Arsenal vai ganhar a eliminatória assim na manha, né? Na manha defensiva e vai-se fechar bem. E o PSG, pronto, não vai ter resposta para mim. Mas ficaria feliz se os portugueses do lado de Paris fossem à final. Uma coisa é certa. PSG ou Arsenal na final, pelo menos um destes vai estar e nenhum ganha uma Liga dos Campeões, por isso podemos ter E depois aquele sabor a vice. um vencedor inédito este ano. Para mim a final então vai ser Barcelona-Arsenal, repetir a final de 2008, se não me engano, 2007, que o Barcelona ganhou frente ao Arsenal, e para ti vai ser ao contrário, vai ser PSG Inter de Milão. É isso, não é? É isto que. Sim, é isto que as meias finais têm de bom. Sim, qualquer um pode passar e são umas meias finais mesmo incríveis. Se não me engano, acho que o segundo, terceiro e quarto lugar estão nestas meias finais e tirando o PSG, que foi a equipa que foi a playoffs, mas também chegou aqui a esta final. Muito bem. Bruno, vamos passar para a Liga Europa, ok? Eu quero Ok. já falar do grande jogo, não é? Da grande eliminatória que foi do português Rubén Amorim, Bruno Fernandes, etc. Mas, e com os horários e isso não. Com os horários e com as escolhas da UEFA meter a Conferência Europa Liga em uma hora no mesmo dia todos os jogos, não há Não deu muito para mais do que acompanhar falar, muito, nem. muito mais, não é? Não. A Eu gente também ia, acompanhei manter, a o gente United ia jogar mantendo um olho um bocadinho em todos os jogos. no Claro que a Frankfurt. nossa. Tu estavas Eu mais meti no o olho no Frankfurt, é Frankfurt. verdade. Eu estava mais de olho no jogo do Manchester United, mas pronto, vamos falar do United, não é? Que eliminatória e que fim de jogo incrível, pá. O United, a primeira mão foi um desastre ali. O Onana, coitado, tem sido alvo de críticas e entra nesta eliminatória com aquele bate-bocas entre o Matic e o Onana, que foi quase o destaque da eliminatória. E se calhar o Matic até tinha razão, porque o Onana faz uma primeira mão mesmo de meter as mãos à cabeça muito má e os dois golos são quase culpa 100% dele, não é? Mas pronto, também há méritos para o Lyon por ter conseguido esses dois golos. Eu destaco o Cherki, que é um jogador incrível. O Tiago Almada também é um jogador incrível, que tu gostas muito dele, que eu sei. E o guarda-redes do Lyon, o Lucas Perry, que para mim era um bocado desconhecido, mas está aqui um bom guarda-redes, pelo menos. E eu gostei muito do lado do United na primeira mão. O Bruno Fernandes, pronto, que faz uma assistência incrível para o gol do Zirkzee. O próprio Zirkzee, que também é para mim um destaque. E é uma pena que ele tenha se lesionado e não joga mais o resto da época, porque eu acho que a posição de ponta de lança no United é mesmo que uma questão a resolver agora no verão, porque eu acho que o Welland não é jogador para o Manchester United, eu acho que nem sequer encaixa naquilo que são as ideias do Ruben Amorim. O Zirkzee estava a começar a encaixar um pouco, mas teve esta lesão, por isso não sei como é que o United vai resolver isto. 2-2 na primeira mão, segunda mão, um jogo incrível que eu vou deixar para ti fazer a análise. Da segunda mão. A segunda mão foi um jogo incrível, foi um jogo de emoções, foi o futebol na sua máxima magnitude. Um, mas lá está, foi um bocado ingrato aquela primeira parte da segunda mão, porque
O Leão não merecia ter saído a perder. O Leão teve melhor na segunda mão no cômputo geral. Um, o Leão tem o Raiz Cherki que joga muito à bola. E querendo se calhar pegar em jogadores que tu não pegaste, o Tagliafico fez uma boa segunda mão. Sim. E o Tolisso, pronto, faz um golaço na primeira mão e na segunda mão é consistente, faz bons passos, é crucial para o sucesso do Lyon. Um, em relação àquilo que foi o jogo, é destacar o lado mental. O Lanior parece-me claramente um jogador que não tem o estatuto mental que um jogador do United ou um jogador de uma equipa semelhante ao United tem que ter. Não é agressivo, é essencialmente isso. Ok. E abalou muito. Foi dos poucos jogadores do United que eu vi abalar. Quando eles levaram o 3-2, quando eles levaram o 4-2, a equipa abalou um pouco. Figuras como o Maguire e o Bruno Fernandes por acaso não abalaram tanto, mas é normal. Aí é normal. Estás a levar Experiência, né? 4-2, 110 minutos. Foi antes de acabar a primeira parte do prolongamento, é normal. Mas o Lanior, quando leva o 3-2, acabou. Acabou. E o lado mental, a agressividade associou ao lado mental, pelo menos do jogador, ele não tem agressividade nenhuma e precisa. Um defesa central deste nível tem que ter o mínimo de Mas agressividade, senão também é não. jovem e acho que tem espaço para crescer. Do que eu vi, eu até tenho gostado. Nota-se que há ali Pois, qualidade para a posição. Tem eu não tempo, gosto muito. tem tempo. E acho que este projeto do Amorim, a palavra principal é tempo, né? É preciso dar tempo a ele e dar tempo a estes novos jogadores do projeto, seja o Ioro, seja o Dorgu, que também foi um jogador que chegou recentemente. É preciso dar tempo a estes jogadores. Mas o Dorgo já me enche as medidas. Eu não gosto do Lenior porque lá está também por causa do Atlético. Ou seja, no Atlético os três centrais são para defender. Ponto final. Uhum. Não só é tanto para o lado que a bola que o Lenior, que é, para mim parece o aspecto mais forte do Lenior. Obviamente que o Lenior só defender não estava a defender central, mas lá está. Foi. É o ponto negativo que tu saltas aqui do Manchester Não, o United. ponto negativo do United são Tem outros, muitos são pontos outros, negativos, são não é? Mas outros. é um dos pontos Pois que é tu o reparaste Garnacho, na. o Garnacho que eu gosto. Sim, o Garnacho que faz, pá, Entramos. Eu é gosto. incrível. Como ele consegue tomar tantas decisões más no mesmo jogo. Erradas. Ele tem velocidade, ele tem um bocadinho de técnica, mas pá, tomada de decisão é dos piores jogadores que eu me lembro, assim, nos anos recentes. E eu acho que é mais O uma Haaland, posição que o United vai ter que ver agora no verão e melhorar. sim. Mas Eu queria dizer é que força. Eu queria dizer é que o Haaland, se tivesse a técnica do Garnacho, se calhar era um bom jogador. Pois, não sei. Acho que é outro jogador que falta muita coisa e eu acho que são jogadores que não vão fazer parte deste projeto do Ruben Amorim a longo prazo, é a minha opinião. Mas foi um Pois. jogão, principalmente no prolongamento. Os parabéns para a equipa do United ter conseguido ir buscar a eliminatória depois de ter levado 2 gols no prolongamento. O Leão com menos um. Também fica aqui os parabéns por não terem desistido nunca e certeza que os adeptos têm que estar orgulhosos nesse sentido e tristes, claro, na maneira que terminou. Mas pronto, pegando um bocadinho na maneira que terminou, é cinema puro, não é? 2 gols em um espaço de um minuto, aos 120 minutos mesmo. Chega ali a um ponto do jogo em que o United está a jogar sem pontas de lança. Pelo visto, é uma tendência do O futebol Mainoo. moderno jogar sem pontas de lança e jogar com um médio combativo à frente, que foi o Mano fez e até marcou gol. Pronto, resultou. Um bom gol. Sim, e depois é o gol do Maguire que, pronto, leva o estádio abaixo e de certeza que é um dos momentos mais altos da carreira do Maguire e nesta nova passagem do Amorim e mesmo na carreira do Amorim um dos momentos mais altos, sem dúvida, que ele não se vai esquecer. Para o United foi essencial esta passagem, e o Ruben Amorim falou disso. Agora o foco, Deixa. se calhar já era, mas agora assumidamente o foco é a Liga Europa 100%. E nós ontem Tem que ser. estávamos a ver os jogos juntos no Discord e foi o que eu disse. O United precisa mesmo de ganhar esta Liga Europa. Uh, e ajudaria imenso o projeto do Ruben Amorim começar já no primeiro ano com uma passagem, com uma qualificação à Liga dos Campeões e acima de tudo com um título, né? Que é a Liga Europa. Acho que seria a maneira perfeita de começar este projeto, principalmente por questões financeiras. O United, assumidamente, pelos donos, está com algumas dificuldades financeiras, tem que reduzir salários, tem que reduzir despesas. Vem um estádio novo também que certamente não será barato, por isso, uma ida à Liga dos Campeões seria bom também nesse sentido. Foi uma grande eliminatória. Nós dissemos que o United ia passar e realmente passou. Vai enfrentar o Atlético Bilbao. Neste jogo, peço desculpa, mas eu não consegui analisar nada, porque lá está, os jogos foram todos ao mesmo tempo, a gente meio que tinha que escolher um, mas o Atlético Bilbao passou para mim sem surpresa nenhuma. Não sei se para ti foi surpreendente, sem surpresa Foi nenhuma surpreendente a também. primeira mão. Foi O o 0-0 na Atlético Escócia. Bilbao. Sim, porque o Atlético Bilbao tem um ataque virtuoso e interessante.
E deve ser das equipas que mais golos marcas na La Liga. Ah, está em constante, mas marca muitos golos e não consegui marcar um gol em Glasgow, independentemente de ser empate ou não, é um bocado Mas surpreendente. pronto, fizeram o Mas pronto. trabalho de casa e passaram e agora vão enfrentar o United. A gente já dá a previsão daqui a bocadinho. Do outro lado, Tottenham-Frankfurt foi o jogo que tu viste da primeira e da segunda mão. Faz aqui uma análise um bocadinho rápida, também não podemos perder muito tempo, já, o episódio já está um bocadinho longo. Pois, análise. Se calhar vou ter que analisar. Pronto, para mim o Tottenham tem um problema defensivo, ponto factual. Já não há o problema das lesões, tem a defesa toda bem estabelecida, mas o Porro a defender é uma nódoa. Um, o Romero avança. A quantidade de contra-ataques que o Tottenham leva com um defesa central como Van de Ven, que é uma autêntica mota, é surreal. Mas pronto, é a postura do Ange Postecoglou. Para mim não tem muito tempo no Tottenham, sinceramente. Ele não gosto muito da postura dele. Quando as coisas começam a dar errado, ele não se mexe muito, não faz grande coisa. Mas pronto, em questão ao Pedro, questão mais individuais, o Spence, que não jogou tanto esta segunda mão contra o Eintracht Frankfurt, não sei se estava lesionado, sinceramente. Foi uma coisa que eu não tomei atenção, mas para mim o Spence tem que ser titular no lugar do Porro, que é uma tristeza para aquilo que eu vi do Porro. Para o português é muito interessante, mas pronto, não, é uma nódoa a defender, completamente desligado do jogo, sempre. Não pode acontecer. Se calhar pegando aqui na equipa do Eintracht Frankfurt, que se calhar as pessoas não conhecem tão bem, eu gostei muito do Toluca, que jogou central. Se não me engano, é brasileiro e para mim, sendo brasileiro, encaixava-se plenamente como lateral direito da seleção brasileira, facilmente, porque ele é rápido, é bom a defender e na seleção faz falta jogadores como esses. Depois, os meus dois destaques vão para o Oscan, o Zun e para o Ikitike. O Ikitike é daqueles jogadores pontas de lança modernos, muita bola no pé, os gols difíceis faz todos, mas na primeira mão teve um gol fácil, 1 para 1 com o guarda-redes e não estou na baliza. Vai ter que melhorar isso se quiser chegar a outros patamares, mas é muito bom com a bola no pé, rápido, alto. Um, o Oscan entrega-se todo ao jogo, ganhou muito espaço com a saída do Marmúnich em termos posicionais. E há um jogador turco que mesmo. Não, é um jogador alemão, naturalizado alemão, turco, que. Eu sei que ele tem as nacionalidades, não sei bem Sim, qual é sim, que sim. é. Mas, pronto, é um jogador que eu gosto muito. Um miúdo pequeno, ágil e para mim, hot take, se o Wirtz sair do Bayer Leverkusen como eu estou à espera, seria o jogador ehm, certo para desempenhar essa função. Não ao nível do Wirtz, não vai chegar e não vai. Vai chegar e vai deixar, vai deixar saudades na mesma para o Wirtz. Os adeptos não têm saudades na mesma, mas seria Um bom o lugar certo para substituto. ele crescer. Mas pronto, Sim, seria um bom O substituto, seria um Tottenham lugar para passou, crescer. Tottenham passou e vai enfrentar. O Tottenham, eu quero só falar uma coisa do Força. Tottenham. O Matistel tem que fazer parte do projeto do Bayern. O Matistel joga muito à bola e é muito triste para mim, não querendo respeitar o Tottenham, o Matistel estar no Tottenham e não estar no clube, por exemplo, como o Bayern. Apesar de ele estar lá, não ficou no plantel. Para mim, tinha mais que lugar no plantel. Para mim, o Sané não jogava mais e meteu o Matistel ali. É um jogador jovem, mas muito inteligente, muito bom a passar, muito bom a rematar, muito bom a driblar. Não sei o que é que falta àquele miúdo. Falta oportunidade, se calhar. Vamos ver qual é que vai ser a decisão do Bayern no verão enquanto ao jogador. Tottenham passou e vai enfrentar a grande surpresa da Liga Europa e das competições europeias deste ano, que é o desconhecido, quase, Bodo Glimt, que de desconhecido já não tem nada, né? Que na fase de Liga venceu ao Porto uma vitória impressionante. Está a fazer uma grande Com campanha na menos Liga um. Europa, com menos um, é verdade. Está a fazer uma grande campanha na Liga Europa e, surpreendentemente, está nas meias finais, após eliminar a Lazio, no Olímpico de Roma, lotado. Ou seja, epá, que campanha do Bodo Glimt, e nós vimos a disputa de penaltis, porque não deu para ver, não deu para ver o jogo, porque lá está, muitos jogos ao mesmo tempo. Vimos a disputa de penaltis e o Pois, Bodo Glimt passou depois de uma vitória em casa frente à Lazio num jogo que estava a nevar imenso lá na Noruega, e se calhar o fator casa ajudou o Bodo Glimt a conseguir vir para a eliminatória de segunda mão com uma vantagem até um pouco confortável. Conseguiu bater-se de frente com a Lazio levou o jogo ao prolongamento, mas o Bodo Glimt acabou por passar nas grandes penalidades e, epá, que campanha histórica desta equipa da Noruega, Bruno. pois pronto, eu vou falar um pouco daquilo que foi os resumos alargados que nós vimos, porque lá está. Sei que não sou ninguém, mas a UEFA acho que foi uma péssima decisão ter metido os jogos ao mesmo dia, à mesma hora. Há jogos interessantes da conferência. Eu teria todo o gosto de ver a Legia Varsóvia contra o Chelsea, por exemplo, e não pude ver.
porque tinha que escolher outros jogos e outros viam jogos mais interessantes Uhum. do ponto de vista tático e não só tático individual também. Pronto, o Bodo Glimt, daquilo que eu vi da primeira mão, o Bodo Glimt parece ter talento puro no plantel, parecem diamantes por lapidar. Depois tem aquela pausa que acontece a meio da época nos clubes noruegueses, que é uma pena, mas lá está, é incrível, é quase uma equipa amadora, como tu disseste quando acabou o jogo, quase uma equipa amadora nas meias finais da Europa League e tem que ficar muito contente e tem que celebrar o futebol. Em relação à primeira mão, aqueles dois, eu queria só dizer que aqueles dois golos são incríveis. Eu revi e revi e vou rever outra vez, certeza, quando acabar a Liga Europa, porque são dois golos incríveis. O gol onde, que acho que é o segundo, onde o médio mete a bola debaixo do pé e o pé passa por cima da defesa toda e passa e fica mesmo à frente do ponta de lança. É lindo de se ver. Sim. E Por isso é que eu acho que eles têm muito há talento. aqui um talento interessante no Bodo Glimt. Não sei se certamente estes jogadores vão receber propostas para outros voos agora no verão e E era pronto, uma boa mas é bom para o Bodo Glimt estar e para o nesta futebol. fase e para o futebol, sim. Ter uma equipa destas que certamente tem um apoio de toda a gente que acompanha o futebol. Eles agora vão apanhar o Tottenham. Para ti, quem é que passa? Era bom, deixa eu só dizer que era bom as equipas portuguesas, se calhar, meterem Um o bocadinho olho os ou olhos meterem nisto, não mais é? ainda, sim, não só Nestes nesta equipa, projetos. sim, nestes projetos, nestes mercados alternativos. Sim, Não é que as equipas não estejam lá, mas se calhar tentar mais e tentar só a Noruega. Quem é que eu acho que vai passar? Eu não posso dizer que o Bodo Glimt vai passar lá, tá? É quase uma equipa amadora. Eu estaria a ser incoerente e não estaria a pensar com a cabeça se não dissesse que o Tottenham passa. sim, Agora, para eu acho que vai ser mim. um jogo muito difícil e se eu tiver que escolher um jogo, sendo o jogo na Noruega, por mais que eu goste de futebol espanhol, por mais que eu goste de Atlético Bilbao, acho que vou ver o jogo Bodo Glimt-Tottenham. Também eu tenho um gosto um bocado esquisito, então. Mas Pronto. é um jogo que Mas eu quero muito ver. para Bodo mim também Glimt-Tottenham passa o na Noruega. Tottenham pela diferença de valor de mercado, etc. Não há discussão. Mas eu estou a torcer pelo Bodo Glimt. Do outro lado, United Atlético Bilbao. Eu acho que o Neto vai passar. Lá está. Ok. Eu gosto muito do Atlético Bilbao. É uma equipa sólida, equilibrada, mas vamos falar um pouco de magia e de mística. Depois deste jogo contra o Lyon, eu não acho que, por exemplo, o Atlético Bilbao seja melhor que o Lyon. Não Ok. dizendo que o Lyon é melhor que o Atlético Bilbao. Para mim são duas equipas níveis equiparáveis, sendo que o ataque do Lyon para mim é mais interessante. Apesar do Nico Williams, do Atlético Bilbao e do Sansé, que eu adoro, do Atlético Bilbao, mas pronto, é isso. Vai ser um jogo muito difícil para o Ruben Amorim. Taticamente, as equipas Sim, espanholas são aquilo que são. pois era isso que eu ia dizer. Mas, Eu tendo a escolher, eu vou escolher o Atlético Bilbao por ser uma equipa espanhola e equipas espanholas nesta fase confio muito. E principalmente o United historicamente não se costuma dar muito bem com equipas espanholas. Mas para mim o grande ponto é a questão da final ser em Bilbao e eu acho que há aqui um extra para os jogadores do Atlético Bilbao quererem jogar a final em casa e para os adeptos do Atlético Bilbao, claro. Ainda por cima um clube com tanta história e com uma cultura tão única na Europa, que está nas meias finais da Liga Europa e só jogam jogadores nascidos ali na região basca, o que é incrível e epá, tem o meu apoio também, porque gosto muito da cultura. Apesar de eu também querer que o Ruben Amorim vê-se a Liga Europa por ser português, etc. Mas eu acho que o Atlético Bilbao vai passar. Não sei se é favorito, se não é, mas eu acho que vai acho que são passar. favoritos. Mas pronto, Mas compreendo. Tens argumentos melhores que os meus, sinceramente, para pois, escolher. porque em termos de futebol acho que também é um bocado ela por ela. Não é como se o United jogasse muito bem, não é como se o Atlético Bilbao também Pois, jogasse muito bem. Mas pronto, eu vou com o Atlético Bilbao, acho que o United está tudo bem. Nesse caso, teríamos uma final com o Tottenham contra o United, por exemplo, ou contra o Atlético Bilbao. Falando, pegando aqui um bocadinho na Conference, que é pá, a gente não vai falar muito de Conference também porque não temos muito tempo e porque não dá para ver os jogos todos. mas fazer essa aposta. O Chelsea passou e a minha aposta é que o Chelsea vai passar outra vez e vai ser campeão da Conference. Não Sim. sei se para ti Se calhar uma coisa que há podia falar da dúvida. Conference era do Gonçalo Feio, acho que é o nome dele. Acho que sim, o treinador do Legia Deixa-me só ver. Varsóvia, acho Que que venceu. fica. Sim, que venceu na Inglaterra, apesar de não passar a eliminatória. Fica aqui os parabéns para o português que está lá Fica um fora prémio moral. e toda a sorte no resto da Sim. carreira. Mas pronto, era o Chelsea, né? E era Não posso complicado. comentar nada, infelizmente. É como tu disseste, não dá para Do ver. outro lado é o Betis ou a Fiorentina. Acho que qualquer uma das equipas pode ir à final. Eu escolheria a Fiorentina pela questão de já ter estado duas vezes na final, mas eu acho que vai perder mais uma final da Fiorentina e eu acho que o Chelsea vai ser campeão da Conference. Eu acho que o Betis vai passar.
Ok. Podemos ter três campeões de Londres. O Arsenal pode vencer a Liga dos Campeões, o Tottenham pode vencer a Liga Europa e o Chelsea pode vencer a Conference, o que era interessante até. Mas pronto, não, ainda há muito futebol para ser jogado. Não sei se tu tens E na mais alguma Champions está coisa. equilibrado. Sim, não sei se tens mais alguma coisa para dizer de competições europeias. Eu se calhar vou-me arrepender de dizer isto, mas é dizer que esta semana em termos futebolísticos foi bom. O futebol venceu e não foi porque o Real Madrid perdeu, não é porque eu sou até Atlético de Madrid. Não é mesmo de todo. É porque chegamos finalmente a Champions League acho que voltou ao seu melhor estado. Né? Pelo menos esta Champions League correu como eu imagino uma Champions League ou como era a Champions League quando eu era miúdo, onde tens quatro equipas nas meias finais e qualquer equipa pode ser campeã e qualquer meia Uhum. final é interessante, não existe uma mais interessante que a outra. Em relação à Europa League, é a mesma coisa. Lá está. É, o futebol venceu, é muito bom ver coisas Sim, como o acho que Bodo Glimt, é muito bom ver meias os finais projetos bem equilibradas. feitos estão a ser recompensados, principalmente na Liga dos Campeões. A reestruturação que o Sim. Barcelona teve, o projeto da Inter, super interessante, dominante na Itália, o novo projeto do PSG, o novo projeto do Arsenal. Acho que são E estas futebols quatro diferentes. equipas, com estilo, todas com estilos diferentes. Acho que são as quatro equipas que jogam melhor futebol atualmente na Europa, pelo menos neste momento da data da gravação. Claro que há o Liverpool, etc. Mas eu acho que estas Não, o quatro Atlético de Madrid é o que joga melhor. Esquece isso. estas quatro equipas para mim são as que estão a jogar melhor futebol atualmente na Sim, Europa claro. e acho que é um bocado de recompensa aos projetos bem feitos e o Bodo Glimt é um exemplo disso, que é um O Bodo projeto bem Glimt feito, está a ser o futebol recompensado. venceu. Mas Ah, pronto, ok. Bruno, para mim é tudo. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer Para ao mim nosso também é ouvinte. tudo, é despedir-me, agradecer a quem nos ouviu, dar a sugestão de podem sempre recorrer aos comentários ou mesmo à Instagram do Hora do Desporto com feedbacks. Nós, como não são muitos, nós vemos todos e agradecemos todos mesmo, de Sim, é coração. isso, malta. Deixar o like, partilhar. Como o Bruno diz, se quiserem dar o feedback e discutir alguma coisa, estejam à vontade, que nós somos um canal pequenito, a gente responde a toda a gente, não se preocupem. Estejam atentos aos conteúdos, aos restantes conteúdos da Hora do Desporto, seja os podcasts com convidados, seja o novo podcast de NBA, que eu sou o moderador, aqui a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha. Mas pronto, estejam atentos, malta. O canal está a crescer e estou a gostar muito dos episódios que temos lançado. E pronto, fica aqui mais um episódio para vocês. Do meu lado é tudo, Bruno. Muito Bom, obrigado é por tudo teres também. vindo. E é Até a isso. próxima. Vão chatear o Vasco, que devia estar aqui e não está, mas pronto, também está de férias e ele merece. Malta, até à próxima. Fiquem bem.